Esse treino que você fez aí definiu o time já para o Clássico contra o São Paulo e o que esperar de um confronto diante de um São Paulo que vem de uma derrota aí pela Recopa, primeira partida, e que acabou de perder o seu treinador, o Ney Franco, foi demitido. Eu soube da situação do Ney, eu soube agora, né, após o treino. E a gente lamenta, né? Eu acho que o Ney é um belo treinador, vem fazendo belos trabalhos aí, mas a cultura do futebol é essa. O time é esse mesmo, não tem, a não ser que tem alguma intercorrência aqui daqui até a hora do jogo, alguém sinta alguma coisa, alguma lesão, alguma coisa, mas o time é esse, não tem segredo. É o time que a gente vem trabalhando durante todo esse período. Trabalhamos algumas variações durante alguns treinamentos. Hoje testamos um pouquinho o Giva no lugar do Neilton, mas o time que inicia é esse que vocês viram no treino. E o São Paulo, como lance de treinador, os atletas sempre querem mostrar, né? A gente não sabe se já vai até o dia do jogo ter algum treinador anunciado que pelo menos assista o jogo, vai estar no camarote assistindo o jogo. Teoricamente, o time deve ser dirigido pelo Milton Cruz, né? Que conhece tudo de São Paulo, está lá há bastante tempo. Então, eu não vejo como uma vantagem para a gente, não. Acho que é mais um fator para motivar os jogadores a mostrarem trabalho para o treinador que está chegando. E Santos e São Paulo sempre vai ser um jogo muito difícil para os dois times. Claudinei, tudo bem? Tudo bem. Essa paralisação do brasileiro, que agora o campeonato vai ser retomado, em que te ajudou a deixar o time fisicamente bem, taticamente bem? Você acha que hoje você tem o Santos que você imaginava quando você assumiu a equipe, que você assumiu numa véspera de jogo? Agora você tem o time dentro daquilo que você imaginava? Eu acho que está bem próximo, pelo menos em termos de posicionamento, né? Em termos de treinamentos. A gente fez os treinamentos que a gente achava interessantes, que nos levavam para situações de jogo, que a gente pretende no jogo. Vocês puderam acompanhar alguns aí. E eu acho que isso aí é uma coisa que agora demanda tempo em termos de jogos, né? A gente tem isso aí, agora a gente vai botando em prática nos jogos. Talvez no primeiro jogo não saia tão bom, no segundo saia um pouquinho melhor. Lá para o terceiro jogo, eu acredito que vai saindo mais próximo do que a gente pretende. Se sair antes, se a gente conseguir fazer isso já na primeira partida, agora depois da parada, ter um rendimento aí bom, né? Acima da média, ótimo. Agora, se a gente tiver... Normalmente demora 2, 3 jogos para eles assimilarem tudo, mas alguma coisa, com certeza, essa parada foi boa. Eu trabalhei bastante com eles. Vocês acompanharam a maioria dos trabalhos que a gente fez. Procurei incluir todos os jogadores, não deixei ninguém de fora do treino. A gente fazia treino... adaptava o treino para trabalhar com 12 em cada equipe, 13 em cada equipe, enfim. Eu acho que todos têm que estar incluídos, se sentirem parte do grupo. Eu acho que com isso aí o ambiente ficou muito bom. Estão todos aí num ambiente muito agradável, o convívio está muito bom. Isso a gente pretende que seja transferido para o jogo, não só a parte tática e técnica, mas como esse bom ambiente que a gente construiu aqui. Claudinei, 2 perguntas. Primeiro, que em referência ao treino, eu vi que eu tive a sensação, queria que você confirmasse, que o Montijo está jogando um pouco mais avançado do que ele vinha jogando, marcando presença bastante próxima aos homens de ataque. E eu queria que você comentasse isso, é isso mesmo, qual a ideia que você tem para o Montijo. E aproveitando, o Santos vai ter esse amistoso com o Barcelona, e embora ele aconteça no meio do Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais, qual você avalia que é a importância de um jogo desses contra um clube como o Barcelona, com Messi, Xavi, o próprio Neymar do outro lado, para essa molecada aí que está começando agora no futebol profissional? Eu acho que é um jogo importantíssimo para todos nós, né? Eu tive a felicidade de poder dirigir o time na ocasião, e os jogadores que vão jogar, independente se mais jovens ou mais experientes, acho que é uma chance de enfrentar uma das melhores equipes do mundo. Depende de ser um jogo amistoso, né? Ou ser um jogo de caráter às vezes festivo, né? Mas eu acho que é uma oportunidade fantástica para todos nós. E para a coletividade santista. O torcedor do Santos vê o Santos tendo a oportunidade de jogar de novo contra o Barcelona, mesmo não tendo jogo, não tendo a importância que teve a final do Mundial, é lógico, não dá nem para comparar. Mas que o Santos possa fazer um jogo melhor do que foi aquele. Com relação ao Montijo, eu conversei com ele, né? Como eu tinha comentado com você, queria conversar com ele, a gente teve algumas conversas. Eu acho que ele está bem à vontade, não só dentro de campo, mas no ambiente, ele está totalmente adaptado, a gente vê alegria nele aí no dia a dia. É um jogador muito positivo, que responde muito bem a qualquer proposta de treinamento que a gente faz, ele se doa ao extremo, e eu acho que esse posicionamento dele é um pouquinho mais adiantado, ele finaliza muito bem, bate muito bem de média distância, a gente identificou isso nos treinamentos, então a gente procurou colocá-lo mais próximo do que ele estava acostumado a jogar na época do Cruzeiro, e ele faz isso e ainda vem, recompõe e ajuda na marcação quando é necessário. Então, eu acho que o Montijo é um jogador que vai ajudar bastante, não só com a qualidade técnica dele, com a liderança técnica dele, mas também com esse comprometimento tático que ele tem. O Claudinei, o fato do Santos não ter feito nenhum amistoso, nada, e o São Paulo, ao contrário, ter jogado um amistoso contra o Flamengo
e disputado um jogo muito difícil contra o Corinthians, dá vantagem ao São Paulo por ter mais ritmo de jogo e o seu time menos ritmo de jogo, porque apenas treinou e fez alguns minutos, o titular, né? Fez alguns minutos só de jogo-treino. Na realidade, a equipe titular nossa fez 2 jogos treino, né? Um contra o Jabaquara e outro contra o Hortolândia. Por uma opção nossa, a gente achou melhor não fazermos jogos amistosos oficiais ou jogos mais pegados, porque eu acho que não é o caso. A gente estava procurando qualificar a equipe taticamente e não, achamos que não é interessante no momento a gente fazer esse tipo de amistoso. Se dá vantagem para o São Paulo, só o jogo que vai dizer, né? Porque o São Paulo fez um amistoso contra o Flamengo e isso aí não garantiu a vitória contra o Corinthians no meio de semana. Eles jogaram contra o Flamengo, fizeram amistoso, foram derrotados pelo Flamengo. Acho que o Neném utilizou meio tempo cada equipe. E isso aí não deu vantagem no jogo de quarta-feira. Então, eu acredito mais no trabalho do dia a dia, nos trabalhos que a gente fez, visando, transferindo, como eu falo, para situações de jogo. Eu acredito que não vai dar vantagem ao São Paulo. O que é certo, o certo é sempre o que vence, né? Se você ganha, foi bom fazer amistoso. Se o São Paulo ganhar, foi bom fazer amistoso. Se o Santos ganhar, ganhou porque não fez amistoso, só fez jogo treino. Então, sempre a fórmula certa no final, para quem está de fora, é aquela que vence. Claudinei, a FIFA aprovou, agora a CBF aprovou, enfim, 12 jogadores no banco de reservas, as próximas competições. Para o treinador, o que isso ajuda? Ter todas as opções possíveis, várias posições, poder mexer da forma como acha melhor, como entende ser melhor para aquele momento. Para o treinador, ajuda a ter vários jogadores no banco? Ajuda, porque às vezes você monta o banco de reserva, você tem que optar ou por um lateral direito ou por um lateral esquerdo, né? Você tem 7 jogadores, às vezes você opta por um meia que joga mais pela direita, você pode colocar 2 meias, ou pode ter um atacante de referência, um atacante que joga mais aberto. Você abre um leque maior de opções, né? Eu acho que 12 jogadores até talvez seja um número muito grande. Eles puseram 12 porque é o que acontece em Copa do Mundo, em Copa das Confederações, onde fica até o goleiro, né? O terceiro goleiro fica no banco. Mas que fosse 22. Agora, isso aí tem que ser agregado, talvez, a mais uma substituição, a você ter uma substituição exclusiva para o goleiro, que aí sim, eu acho que o futebol, o objetivo do futebol é que o jogo seja o melhor possível e mais agradável possível para o torcedor. Então, quanto mais opções você tiver de substituição, quanto mais você puder mexer na equipe, ter variações e alternâncias dentro da partida, eu acho que é melhor, né? Então, você ter 11 opções, você só poder mexer, ter 12 opções, poder mexer só 3 vezes, como é hoje, no resultado final do jogo não interfere tanto. Interfere de você, às vezes, não ter que fazer uma improvisação. E aí, pessoal? Você já leva 12 dessa vez? 9. Vai levar 9? Esse jogo eu estava lendo? Já. Não, eu não conversei com o Rafa hoje, não. Tá, só ele fez uma pergunta aqui sobre o Rafael. Então. O Rafa, eu não falei com ele hoje. Ontem a gente conversou aí, trabalhando normalmente com a gente, vem trabalhando normalmente todos os dias, com a intensidade de sempre, em nenhum momento ele se poupou. Hoje, como a coisa está bem encaminhada, a gente preferiu poupar o do treino, mas eu acabei não encontrando com ele, eu acho que ele estava trabalhando na academia, eu vim direto para o campo. Mas, com certeza, antes de ir embora, a gente vai conversar com o Rafa, vai dar um abraço nele, né, e agradecer tudo que ele fez pelo clube, o que ele representa para o grupo, né, a liderança que ele tem, muito positiva sempre, um cara que sempre ajuda todo mundo, sempre tem uma palavra muito boa nos momentos ideais que precisamos dele, ele sempre teve uma palavra de incentivo, uma palavra correta aí para dar para todos os companheiros. E foi um grande goleiro do Santos. Acho que o Rafael está na história do Santos como um dos grandes goleiros do clube, já conseguiu escrever o nome dele na história. A gente espera que daqui para frente os que aqui ficarem possam fazer da mesma forma. Está quase tudo sacramentado, não está assinado, né? Então, quando está assinado, pode-se voltar atrás, né? Pode-se dar alguma coisa errada, mas, pelo que eu entendi, são detalhes, só não foi assinado e a gente não tem por que colocar o jogador numa situação disso, num treinamento, num jogo. Se, por acaso, as coisas não encaminharem, der alguma coisa errada, a gente possa contar com ele mais lá para frente. Mas, nesse primeiro momento, a gente já está contando com a possibilidade de o Rafael sair do clube.